Lei e graça pode andar junto? Será que realmente a lei ela não serve mais para nada? Será que a graça substituiu a lei? O que você tem feito pela tua salvação? Quanto você tem pagado para manter essa salvação? O que você tem feito por aquilo que Deus fez por você lá na cruz do Calvário? Será que eu preciso pagar realmente a salvação? Será que ela tem um preço que eu consigo pagá-la? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E hoje chegamos à lição de número 7. E a lição de número 7 tem como título A Salvação pela Graça. E a leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 5, do verso 6 ao verso 10, verso 15, verso 17, verso 18, verso 20, depois pulamos para o capítulo 11, o capítulo 11 e o verso de número 6, né? São tantos versículos salteados aqui, então é em Romanos, no capítulo 5, leia do 6 ao 10, depois pula para o 15, 17, 18 e 20, depois pula para o capítulo 11 e leia o verso 6. Hoje nós iremos falar um pouquinho qual foi o meio que Cristo nos salvou. O tema da nossa aula é a salvação pela graça. Então, se eu perguntar para você, e vocês perguntarem para a classe de vocês, qual foi o meio pelo qual Deus nos salvou? Claro que eles vão falar que é a Cristo, mas isso se chama graça. Então, Cristo nos salvou pela sua graça. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: graça existia no Antigo Testamento? Houve graça no Antigo Testamento? Ou ela é obra exclusiva do Novo Testamento? Essa pergunta é uma pergunta que não quer calar e ela precisa de uma resposta. Por que ela precisa de uma resposta? Porque eu tenho ouvido ao longo da minha caminhada muitas besteiras. Inclusive eu já falei algumas vezes essa besteira, mas nós estamos aqui para desmistificar esse mito. Será que realmente ela é só da graça ou não tinha no Antigo Testamento, ou ela estava lá, oculta, secreta, misteriosamente? Então o único meio a qual Deus nos salva e continuará salvando se chama graça. Então a graça salva. Olha o que eu vou afirmar agora. Tá? Olha o que eu vou afirmar. Então eu pergunto para vocês, qual é o meio que Deus nos salva? Por meio do quê? Por meio da sua graça. Ok? Aí eu vou afirmar que o único meio que Cristo salvou está no passado. Salvou. Que Ele salva e continuará salvando se chama graça. Ou seja, eu usei aqui os três modos do verbo passado, presente e futuro. Ou seja, ele salvou no Antigo Testamento pela graça. Ele nos salva pela graça presente hoje e ele continuará salvando 2017, 2018, 2020, 2021, 22, 23, 3000. Ele sempre continuará salvando pela graça. Então a graça ela estava assim no Antigo Testamento. E não me importa, tá? Se você é dispensacionalista ou não, se você acredita nas eras da inocência, na era da consciência, na época da graça, na época da lei, não importa, ela estava no Antigo Testamento. Tá? Se nós formos ler o hebraico, tá? Nós vamos aprender que a palavra graça é Hem. E Hem
ela está muito presente no Antigo Testamento. O problema é que os nossos tradutores, ao pegar a palavra rem, eles omitiram a palavra graça. Para quê? Para dar aquele ar para os leitores de que graça é algo exclusivo do Novo Testamento. Eles traduziram a palavra rem pela palavra misericórdia. Algumas traduções também traz a palavra bondade, mas quando você ler a Bíblia em hebraico e encontrar a palavra rem, é a palavra graça, é o favor imerecido. Um dia eu fui dar um estudo em um congresso e o meu tema era salvação pela graça no Antigo Testamento, e aí eu esmiucei o rem. Eu peguei as duas letrinhas em hebraico e esmiucei ela no hebraico, no antigo hebraico, no arcaico, no hebraico mais antigo, tá? Aqueles que ele chama de paleo-hebraico, um hebraico mais antigo. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que a graça estava no Antigo Testamento. Me dê um exemplo, Fábio. O que é graça, favor imerecido? Adão peca. O que Deus tinha prometido para Adão? Que ele morreria. Perceba que ele morre, mas no aspecto espiritual. E perceba que a morte física era algo futurístico, era algo escatológico. Mas por quê? Porque a graça foi muito maior do que a morte física. A graça pegou a morte e jogou lá para frente. Para quê? Para dar uma outra oportunidade para Adão. Aí vem dizer para mim que não existe graça no Antigo Testamento, né? Só de eu ler em hebraico eu já encontro a palavra graça. Agora nós temos graça na vida de Adão e Eva. Nós temos graça no dilúvio. Aquilo ali é graça, querido. Inclusive a primeira vez que a palavra aparece, a palavra rem, é para Noé. O Eterno achou graça. Ou seja, teve graça para a vida de Noé. Não é que Noé era um homem gracioso. A graça foi derramada na vida de Noé. Nós vemos na vida de Abraão. Olha o que Abraão fez. Olha o que Abraão fez. Mas Deus teve graça. No período, os 40 anos no deserto, o que aquilo é graça? No período dos reis, peca, é graça. Antes dos períodos dos reis, no período dos juízes, graça. Olha no período interbíblico que não teve nenhum escrito canônico, graça. Então a graça está em todo o Antigo Testamento, tá? Olha o que eu vou dizer agora. E ela estava presente no Velho Testamento, mas foi com Cristo que a graça ganhou notoriedade. Foi com Cristo que ela ganhou visibilidade. Ponto 1, o tópico primeiro, a lei e graça. Qual foi, ponto 1, o propósito da lei? Será que a lei salva? Querido, a lei não foi dada para salvar. Então por que Fábio Paulo falava que a lei não salvava ninguém? Calma que nós vamos explicar isso, tá? Nós vamos explicar. Tá bom? Então qual foi o propósito da lei? Eu reconheço que isso é complexo, eu reconheço que esse tema ele é dificílimo, mas devagarzinho nós vamos explicando isso para vocês. Olha o que eu vou dizer aqui, a lei nunca teve um caráter salvífico, a lei não foi instituída para salvar nenhum homem, tá? Nenhum homem. A primeira vez que Deus promete algo para salvar o homem, Ele não coloca a lei, Ele coloca quem? Cristo, Gênesis 3,15. A lei não tinha o propósito de salvar a alma humana. Então pare de ficar falando isso por aí. A lei não salva. Mas claro que a lei não salvava ninguém. A lei nunca foi dada com esta finalidade. Então para que ela servia? Basicamente para você levar para a tua classe de escola bíblica dominical, a lei era um padrão de conduta humana, um padrão de conduta humana para
com Deus e para com a sociedade. Ou seja, ela era uma norma que conduzia o relacionamento entre eu e o Eterno e entre eu e você. Ela conduzia-nos à melhor maneira de se portar diante de Deus e diante da sociedade. É esse o propósito básico da lei. O ponto 2 é, a lei nos conduziu a Cristo. Preste atenção. A lei, o objetivo dela final era revelar o Messias. É por isso que Jesus disse lá em Lucas capítulo 24 e verso 44, ele nos afirma da seguinte forma: olha, tudo que na lei, nos profetas e nos escritos estava, se cumpriu, porque a lei falava de Cristo, ou seja, todo o Antigo Testamento revelava, apontava para Cristo. Então, o objetivo da lei, preste atenção, era fazer com que nós tivéssemos um relacionamento com Deus e com a sociedade, nortear esse relacionamento, mas ao mesmo tempo que ela norteava para quê? É porque a tendência dela era apontar a salvação prometida em Gênesis 3,15. É por isso que a lei falava acerca do Messias. Ponto 3. A graça revela que a lei é imperfeita. Queridos, com todo respeito ao pastor Claito, tá? Eu não quero em nenhum momento desfazê-lo, mas eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar isso. A graça revela que a lei é imperfeita. Fábio, mas você não leu Romanos? Você não leu outros textos? Pera aí. Paulo nunca ele ia afirmar que a lei era imperfeita. Por quê? Porque ele mesmo afirma em Romanos 7, verso 12, que a lei é boa, que a lei é perfeita. Pera aí, algo perfeito é imperfeito? Leia Romanos 7, verso 12. Paulo diz que a lei ela é perfeita, que a lei é santa. Qual é o contrário de santo? Profano. Nós somos santos ou profanos? Nós somos santificados pelo Eterno. Nós não somos profanos. Nós não somos ímpios. Nós somos crentes salvos na pessoa bendita de Cristo. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando a Bíblia fala que nós não podemos ser salvos pela lei, ele não está falando sobre a lei do Eterno. A lei é em si. Mas ele está se referindo, imagina que isso seja a lei. Lei é um conjunto de regras, de normas, que conduzia as pessoas a Cristo e aos homens, que norteava as pessoas. Por exemplo, aquele que é o código da lei. A interpretação que eu dava a essa lei é que Paulo estava dizendo que muitos as interpretaram de forma errada. É como a Constituição Federal. A Constituição Federal, existem normas, leis na Constituição Federal que ela precisa ser interpretada. Tá? Precisa ser interpretada. E quem é que dá essa interpretação? São os homens. Tá? Em alguns casos, é o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, o STF. Ele dá o que? A interpretação. E daí sai súmulas vinculantes, daí sai jurisprudência. Enfim, eu não sou advogado para militar nessa área. Mas o que eu quero dizer para vocês é que existem algumas leis que precisam de interpretação. Por exemplo, existe uma lei na Constituição, no artigo 5. Olha o exemplo que eu vou dar para vocês. É rápido e ligeiro, só para vocês entenderem isso. Existe o artigo 5º da Constituição Federal e seus incisos. E em um desses incisos dizem que a tua casa, é um asilo inviolável do indivíduo. E nela ninguém pode entrar sem o seu consentimento, sem o consentimento do morador. Olha só, morador, mas isso não é proprietário. A lei, as pessoas vão interpretar o que é morador. O inquilino ou só o dono vai ter o direito de ser chamado morador. Tá? Ou seja, são interpretações humanas. Tá? E a lei continua dizendo: salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial.
tá? Então olha só, diz o seguinte, que a tua casa é um asilo inviolável, ninguém nela pode entrar, exceto em alguns casos, flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia, por ordem judicial. Esse durante o dia, quem é que interpreta o que é dia aqui? É das 6 às 6? Ou quando o sol se põe? O que é? Ou seja, eu quero que vocês entendam o seguinte, são os homens que leram essa lei e que a interpretaram. O que é morador, se é o dono legal ou aquele que simplesmente mora na casa, e eles interpretaram o que é dia. É isso que eu quero que vocês entendam. Os judeus pegaram a lei de Deus, tá? A lei de Deus, e eles começaram a interpretá-la. Porque existem algumas leis que eram meio misteriosas. Então eles começaram a interpretá-la. E nessas interpretações eles foram afunilando, foram criando regras humanas de conduta para com o próximo e para com Deus. Então, aquele velho ditado, às vezes o caminho é tão apertado que eu nem consigo andar por ele, ou seja, nós apertamos tanto que depois nós não conseguimos andar por ele. Então quando a Bíblia fala que a lei ela não é boa, quando a Bíblia fala que eu não preciso mais da lei, ela está falando sobre as interpretações que os judeus davam acerca da lei, porque Paulo não pode desfazer o que ele disse em Romanos 7, verso 12, por exemplo. Em outros lugares, a Bíblia vai nos informar a mesma coisa. Paulo vai salientar a lei. Isso eu estou mostrando no Novo Testamento, para você não dizer que eu estou indo lá no Antigo Testamento. Olha o Salmo 119. Todos os seus versos, ele exalta o quê? A lei do Eterno. A lei do Eterno. A lei do Eterno é tão profunda, pasme vocês, que ela foi dada, sabe para quem? Antes de Moisés, para Abraão. Eu já mostrei isso em aulas anteriores. A Torá, a Torote, no plural, foi dado para Avraham, para Abraão. Ou seja, antes de ser materializada lá no Sinai, ela foi entregue para quem? Ela foi entregue para Abraão. Isso está em Gênesis. Eu já mostrei isso em aulas passadas. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa parte, que a lei ela é imperfeita. O que é imperfeito são as interpretações humanas. É como nas nossas igrejas. Não tem versículo que diz para homem usar roupa de mulher, nem mulher usar roupa de homem. Aí nós aprendemos que na Assembleia de Deus, que mulher não pode usar calça, porque calça é roupa de homem. Olha que interessante. São interpretações errôneas. São interpretações errôneas. Então eu posso falar que a Bíblia ela não é correta. Então a Bíblia não é correta, é claro, é a palavra do Eterno. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Ponto 2. Tópico 2. O favor... Deixa eu voltar aqui no meu notebook. O favor merecido de Deus. Ponto 1. Superabundante graça. Nesse ponto nós vamos abordar o seguinte. Você perdoaria um estuprador? Aquele que assassinou o teu filho, o teu marido, a tua esposa? Aquela que pegou uma criança recém-nascida e ele a mata? Você perdoaria? Querido, a graça... Eu escrevi assim, isso contradiz a lógica, isso contradiz a praticidade da vida. Mas isso acontece no mundo real, no mundo espiritual. A graça não olha para o pecado. Não importa o pecado que tenhamos cometido, a graça nos favorece, ela nos possibilita, ela nos garante eterna salvação. Não posso acreditar, Fábio. Não posso acreditar que um estuprador pegou uma criança, violentou ela, e a graça pega ele. Pega, meu querido, pega. Isso é ruim para mim, para você. Nós temos que entender que isso acontece no mundo real, no mundo espiritual. Isso é verídico, porque a Bíblia nos garante esta verdade. Não importa qual seja o pecado, não importa, por exemplo, no mundo jurídico, se isso é crime, ou se isso é uma contravenção. Não importa o que seja a gravidade deste delito, desse pecado, o Eterno nos favorece a sua graça. E é legal nós
enfatizar um pouco isso na nossa classe, para tentar às vezes dar aquela descarregada, né? Às vezes nós não liberamos perdão. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é, eu sei que é complexo, porque é fácil falar, difícil é praticar, mas biblicamente isso é verdade. Tá? O criminoso também é alvo da graça divina. Ele tem direito à salvação. Ponto 2. Fé e graça. O que eu quero salientar com vocês é o seguinte. Fé e graça está no conjunto da soteriologia. O que é soteriologia, Fábio? O estudo da salvação. O que vem primeiro, fé ou graça? Graça ou fé? Eu sempre gosto de um posicionamento do Dr. Huckman, e ele vai dizer o seguinte, que isso são algo simultâneos. É como você apertar a tomada da sua casa. Na hora que você aperta a tomadinha para o ligue e desligue da sua energia, da sua lâmpada, na hora que você aciona, automaticamente a luz acende. É simultâneo isso, né? Então eu acredito que primeiro vem a graça e depois a fé. No meu ponto de vista, a graça desperta a fé. O que é graça? Graça é o favor merecido. Eu não mereci, ele me deu. A Bíblia diz que eu estava morto no meu pecado e no meu delito. E a graça, ela me deu um presente. Qual foi o presente? A vida espiritual, a vida eterna. Quando eu nasço, quando ele me regenera, aí eu tenho ciência do mundo. E aí a fé vem para me elevar aos lugares celestiais. Eu sei que a graça me coloca nessa posição, mas a fé, ela vai, à medida com que eu vou crescendo, e eu vou meditando nas Sagradas Escrituras, eu vou compreendendo o valor da vida cristã. Tá? No meu ponto de vista é assim que acontece, embora isso seja simultâneo. Ponto 3, a graça não é um salvo-conduto, a graça não é um salvo-conduto para pecar. O que é salvo-conduto, Fábio? Salvo-conduto é um documento legal expedido por um juiz competente, tá? É um documento oficial onde você tem direito de fazer aquilo que estava lhe sendo impedido. Por exemplo, um dos salvo-conduto que existe é o habeas corpus, né? Quando o seu direito de ir e vir, que é o direito mais conhecido, qualquer pessoa sabe disso, ele está sendo lesado, aí é emitido um salvo-conduto com o nome de habeas data, né? Existe habeas corpus, mandato de segurança, mandado de injunção, ou seja, o que você precisa entender é o seguinte, é um documento que você tem direito de fazer aquilo que você estava impedido de fazer. Então, nesse ponto é o seguinte, agora eu já estou salvo mesmo, se eu já estou salvo, se esse direito já foi adquirido, já me der esse direito, então eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já sou salvo mesmo. Uma vez salvo, salvo para sempre, então agora eu vou fazer aquilo que eu quero, negativo. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. A graça não te dá direito de fazer aquilo que você quer. A graça te dá deveres. Ô louco, Fábio. Verdade. A graça te dá deveres. Ela lhe impõe deveres. E qual é esse dever, Fábio? A santificação. Mas para que eu preciso me santificar? Para eu pagar aquilo que a graça me deu? É claro que não, daqui a um pouco nós veremos isso. Mas a graça, ela me dá o dever. Dever do quê? De ser santificado. Tópico 3. O escândalo da graça. Ponto 1. Seria a graça injusta? Aqui novamente, o nosso autor, ele... Desculpe-me o que eu vou dizer aqui, ele vai maltratar a lei novamente. Aquilo que o salmista, no Salmo 119, ele falou com tanto carinho, no meu ponto de vista ele está maltratando aqui novamente. Aquilo que Paulo diz em Romanos 7, verso 12, está sendo maltratado aqui novamente. Tá? O que eu quero que vocês entendam novamente é o seguinte, o que Paulo critica não é a lei, é as interpretações da lei.
É a história do cabelo, meus queridos. A história do cabelo na Assembleia de Deus. A ideia de cabelo crescido, comprido, era aquele rolo. Era aquele rolo teológico, porque os homens querendo interpretar o que a Bíblia estava dizendo. E aí colocava o véu é aparado, não é aparado, é comprido, porque o anjo tem lá no céu caixinhas de cabelo, de pequenos cabelos que as irmãs cortam. Queridos, isso que é? São interpretações que os homens dão acerca da Bíblia. Você pode afirmar que a Bíblia está errada? É claro que não. O que estão errado são as interpretações humanas. É isso que está errado. Tá? E o que eu quero salientar aqui, nesse ponto, é o seguinte, que ambas, lei e graça, andavam juntos no Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento, o foco estava na onde? Na lei. Agora, no Novo Testamento, elas se divorciaram? Claro que não. Elas não se divorciaram, tá? Ambas caminham juntos até hoje, mas o foco está na onde? Na graça. Então olha só, no Antigo elas estavam juntas, o foco na lei. No Novo Testamento elas continuam juntas, o foco está na graça. É isso que eu quero que vocês compreendam, tá? Ponto 2, a divina graça incompreendida, tá? A divina graça incompreendida. Aqui nós temos dois extremos, tá? Eu não vou entrar em termos técnicos aqui, eu vou no popular. Quais são os dois extremos que o nosso autor está se referindo aqui? Ele está se referindo, primeiro ponto, ele está se referindo aqui no santão e no tribuloso. Aqui na minha cidade, nós conhecemos aquele cara que tudo para ele é pecado, é o santão. Ele vê pecado na bola, ele vê o pecado numa lâmpada, a lâmpada mudou de cor, é pecado. Tudo para ele é pecado, tudo para ele vê pecado em tudo, ele vê demônio em todas as coisas. E o tribuloso é aquele que não está nem aí. Se a água sobe, se a água está subindo, se a água está descendo, para ele não está nem aí. Ele vai na igreja, ele é amigo da igreja, amigo do mundo, amigo do bar, amigo do bordel, ele é amigo de tudo e de todos. Tá? Então os dois extremos é perigoso. O santo, ele tem a ideia de que a salvação é conquistada pelas obras. Ou seja, a maneira que ele conduz a sua vida vai lhe garantir a salvação. A salvação não está em Cristo. A salvação está mediante naquilo que ele pratica. E o tribuloso? O tribuloso é o contrário. O tribuloso, querido, o tribuloso já é o contrário. O tribuloso não vê pecado em nada. Tudo para ele pode. Um pouquinho de vinho? Pode. Uma cervejinha? Pode. Uma mini saia? Claro que pode. Um batonzinho? Pode. Para ele tudo pode. O tribuloso é aquele que tudo pode. Vou jogar bolinha? Claro que pode. Tudo para ele pode. Nada para ele está proibido no mundo dele. Tudo é permitido. Então na vida eu tenho que ter o que? O equilíbrio. Eu não posso ter a salvação baseada naquilo que eu faço, mas eu também não posso basear a minha vida com Deus na libertinagem, na extravagância, na perca da sensibilidade e na simplicidade do Evangelho. Ou seja, eu não posso ser nem um pouco extremista em ambos os lados. Eu preciso ter uma vida equilibrada. Eu preciso entender que o pecado ainda é pecado. Eu preciso entender que existe um padrão de conduta. Eu preciso entender que Cristo é o meu alvo, que a cruz, ela me comprou. A cruz é o meu guia, é o meu norte. Eu preciso entender isso. Mas o problema aqui é os dois extremos. E o ponto 3 diz assim: se deixar presentear pela graça. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre o seguinte: eu preciso pagar pelo que Cristo fez por mim? Eu disse, agora há pouco, que a graça, ela me dá responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Santificação. Será que eu, sendo santo, eu estou pagando, eu estou devolvendo aquilo que ele fez por mim na cruz do Calvário? É claro que não, querido. Nada que você faça pode
pagar aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Nada. Fábio, mas eu estou orando 10 horas por dia. Parabéns. Parabéns. Fábio, eu estou jejuando 6 dias por semana. Parabéns. Mas isso não vai garantir a tua salvação. Isso não vai garantir a vida eterna com Deus fazendo isso. Não. Ela não vai garantir. Você não está pagando fazendo isso. Porque o que te garante a vida eterna é você aceitar a cruz. É você entender que o mérito não é teu, é dele. Então eu não preciso orar, é claro que você precisa. Porque o crente que não ora morre. O crente que não jejua morre. Eu não faço essas coisas para ser salvo. Eu faço essas coisas porque eu sou salvo, porque eu preciso ter um relacionamento com Ele. Eu termino essa aula citando Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos então? O que eu vou dizer agora? Diante de tudo que eu acabei de ouvir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, nada vai roubar a tua salvação. Nada vai roubar a tua salvação que Ele fez lá na cruz. Nada é capaz de desfazer aquilo que Ele fez na tua vida. Que o Eterno continue realmente lhe abençoando. A tua casa, a tua família, o teu ministério, os teus negócios. E até semana que vem, querendo Deus.